é o exemplo 3, né? Aqui a gente tem uma vaca, 3/4 falando aqui, o peso corporal 500 quilos, produtividade 18 quilos dia, gordura 3,5, proteína 3 e semana de lactação 16, certo? Aqui, ó, vocês estão vendo, né? A tabelinha da exigência, consumo de proteína e minerais, certo? Os alimentos: bagaço de cana, palma forrageira, farelo de soja, fubá de milho. Ok? Aqui, ó, reparem que a gente vai reservar 3% para a mistura mineral, porque a exigência é maior, certo? No caso, a exigência é maior, a gente vai reservar 3%. E aí faz o restante do ajuste da mesma forma, certo? A forma de calcular é a mesma, só mudou aqui que ao invés de 2%, a gente vai trabalhar com 3%, certo? E aí, ó, fazendo o ajuste, o consumo caiu para 15,8%, certo? Nesse caso, essa dieta tem que ter 62% de IDT. Os cálculos foram feitos da mesma forma que a gente fez os outros dois exemplos, certo? Só estou mostrando esse exemplo aqui para vocês porque mais para frente a gente vai ver aqui um diferencial em relação aos outros, tá? Vocês querem mudar um pouquinho para os calores ficarem mais refrescados, né? O conforto térmico é importante. É importante. Reparem aqui a tabela de composição de alimentos. Então, ó, eu tenho aqui a tabela que diz a composição dos ingredientes que eu disse a vocês que nós vamos usar: palma, bagaço, farelo de soja, fubá de milho, certo? Coloco a exigência no meio e ali, ó, a média do volumoso, a média do concentrado, que é esses 32,5, certo? Faz lá um quadradinho, né? E aqui a gente tem como resultado a relação desse caso com o volumoso concentrado 73,27. Tudo bem? Não? Só muita branca, professor. A gente quer chegar na parte que vai diferenciando os outros. Cada composição boazinha, só dizendo para vocês daqui a repetindo a mesma coisa. Ô Roger. Roger, você é lindo, mas Sempre me ajuda a ser bom. Sou boazinha, né? isso fica atrapalhando o progresso. Então, ó, nesse caso aqui, reparem que eu estabeleci 30 de bagaço, 43 de palma. Não botei meio a meio. O básico que a gente viu do conteúdo teórico, o que vocês acham que eu coloquei meio a meio? Alguém já viu bagaço de cana? Já. Pronto. O que vocês acham que eu não coloquei meio a meio? Seria muita fibra para ele pagar dinheiro já é. Não, mas ainda aquele palmo que o milho traz. Não, mas palma quase não é fibrosa. E o que mais? Vocês acham que podia ter alguém feito no consumo? Sim, ele é individual talvez. Combinando o bagaço de cana e comer a palma. Você lembra lá daqueles 3 mecanismos que pegam no consumo? Fisiológico, mecânico e o outro E eu não aqui lembro. no caso, o que é que ele está regulando o consumo? Qual é o Mecânico.
O mecânico, né? Que ia ficar, o momento ia ficar muito cheio. Investimento, né? Está relacionado com o tanto de fila, certo? Então, o que eu estou falando isso para vocês? Onde é que eu quero chegar com isso? Que você, na hora de formular, tem que ter senso crítico, certo? Repara lá quais os ingredientes que você está usando para formular, para ser lá, né? Você, com base na teoria do seu conhecimento teórico, você tem um critério de decisão, de escolha, certo? Se eu estava trabalhando com cidade de milho, uma folha, eu posso ali, com base no meu conhecimento teórico, sabendo a composição desses dois ingredientes, fazer o meio a meio ali. Mas se eu estou trabalhando com bagaço de cana, que para ser isopor só falta ser branco, tenho que ter discernimento, eu posso, levando em consideração os mecanismos de regulação de consumo, né? A gente sabe toda a parte fisiológica do animal metabólica, posso trabalhar com percentual não elevado de bagaço de cana na dieta de uma vaca em lactação. Professora, coloca uma questão dessa. Dando todas as informações do livro. Quando a gente chega nesses valores, a gente teria que necessariamente dividir, vamos dizer assim, 30% de bagaço e 42% de palma. Ou a gente poderia pegar simplesmente esses 73% e esses 27% e usar. No caso que você tem aqui dois volumes, você tem que estabelecer o percentual para cada um, certo? Então, 30% de bagaço, 43% de palma, a gente faz aqueles cálculos, né? 30% de bagaço, isso em quilos é quanto? 4,7, né? Aí leva em consideração o NTT e a proteína do bagaço, né? 2 tipos de NTT e bagaço e 0,10 de proteína e o bagaço, certo? E aí vai fazendo, vai construindo a tabelinha do 10, certo? Mesma coisa para a palma, né? Ó, 43% de palma, né? Isso dentro do consumo de
professora. Rogério. Rogério é você. Não, Rogério. Rogério, deixa de palhaçada. Vai bastante mais de prova. Ô professora, 4 quilos de soja não é muita coisa não. Você quer falar? Muita coisa. Vai que lactação. 18 tipos de leite a próxima. Sim, e se fosse para usar ureia? A gente coloca Ao invés de usar a soja. Aí como é que ia fazer? Não é o caso, depois a senhora fala. Continue. a matriz mineral e alterar a nesse caso aí, não, você tira essa parte e tira lá o percentual dos outros ingredientes. Tá? Então, ó, fazendo aqui, né, 4 quilos de soja e 0,4 de milho, quanto é que está fornecendo? A soja. Levando em consideração o NPT dela e a proteína. Achei lá, né, quanto que a soja está fornecendo de NPT e quanto está fornecendo de proteína. Faço a mesma coisa para o milho. Achei lá os valores, certo? Achei lá os valores. Agora, ó, fiz aqui o teste, né? Repare, faltou 0,03, né? Aqui na proteína. Certo? Olha, transformando na matéria natural. Lembra que eu falei para vocês? Pega a matéria seca e faz o quê? Divide. Divide pela matéria seca do ingrediente e aí eu acho a matéria natural. Certo? Fazendo lá as quantidades quilos da mistura mineral, ó, 16,3 é o consumo de matéria seca desse animal, consumo total, sem correção, né? Sem ajuste, vezes 2,5%, que é o consumo da mistura mineral. Achei lá a quantidade em quilos, certo? E aí, fazendo aqui, ó, para uma batida sem aquele mesmo raciocínio que eu mostrei para vocês na conta anterior, certo? Agora, o plus, né? A mais, o diferencial. Se a gente fosse usar ureia, certo? Ariel? Parece que eu tava adivinhando. Se eu fosse colocar aqui 1% de ureia nessa ração, então, repare aqui, ó, daquele consumo que a gente ajustou para 97%, ficou 15,8 quilos, certo? Vezes 1% de ureia, eu teria 0,16 quilos de ureia, ok? A proteína da ureia, neste caso aqui, a gente vai considerar 265%, certo? Neste caso, a gente está considerando isso. Então, 0,16 kg de ureia que eu vou fornecer, multiplicado pela proteína da ureia. Neste caso, eu estabeleci 265, tá? Então, eu teria aqui 0,42 kg de ureia em proteína sendo fornecido através desse 1% de ureia que eu botei na ração, certo? E aí, nesse caso, né, se a gente fosse fazer aqui, quantificar aqui cada concentrado, oi? Mesmo esquema, né? Só a gente mudar aqui, ó, que antes de fazer o cálculo do concentrado, eu considero primeiro, eu disponho primeiro a proteína que a ureia está fornecendo. Só esse diferencial, entenderam? Estou trabalhando com a ureia. A ureia, o único nutriente que ela vai fornecer para o animal é nitrogênio, certo? Ela só vai fornecer nitrogênio. Então, eu calculo, né? Faço o cálculo aqui de quanto de proteína essa ureia, esse 1% de ureia que eu estou colocando vai fornecer, desconto da exigência aqui, né? No caso do primeiro teste, e isso vai
cortei o X, descobri o Y, baixou para 3 kg de soja, certo? Agora que eu sei o valor do Y, substituo, acho o valor do X, ponto 3. Fazendo aqui a tabelinha do déficit, né? Aquele esqueminha lá que a gente viu, né? Quanto de DT a soja está fornecendo, quanto de proteína a soja está fornecendo. Mesma coisa comigo. Aí vai colocando na tabela, certo? E aí a gente chegou aqui, ó, menos 0,16, 0,1 e 0,05, certo? Posso considerar que fechou? Posso considerar, certo? Agora aqui, ó, transformando, né, na matéria natural. Pega lá os ingredientes da matéria seca, divide pelo teor de matéria seca daquele ingrediente, pronto, achei a matéria natural, certo? Aí aqui, ó, só uma comparaçãozinha, né? Pra gente, assim, só pra gente comparar, né? Eu tenho uma dieta com ureia e uma dieta sem ureia, né? Então, repare que eu saio aqui de 4,5 kg de soja para 3,4, né? Então, mais de 1 kg de soja a menos quando eu incluo a ureia na minha formulação, certo? Professor, a questão de governo que encontrou na dieta. Agora é a minha vez, tá bem? Aqueles 3% de gordura que a senhora botou na dieta não tem isso. E botou no enunciado. De quê? Não sei, é mineral, né? É mineral. Não, porque no enunciado tem falando sobre gordura. É 95, né? Mas não escrevi nada não.